está na casa de Deus, louvando ao Senhor, podendo ter essa alegria de louvar ao Senhor com cânticos, com o nosso coração, com a nossa forma de se expressar. É bom demais louvar a Deus, bom demais. E eu quero saudar a Casa de Oração de Cristo Jesus, de Presidente Bernardes, a Casa de Oração da IPI, de Jesus Cristo, de Dracena e do Vale do Sol. Eu quero dizer que todos vocês são muito bem-vindos para ouvir a palavra do Senhor e juntos que a gente possa crescer mais e mais com Cristo. Quero saudar com a paz do Senhor todos aqueles que estão nos ouvindo, todos aqueles que estão nos vendo, todos aqueles que estão compartilhando dessa alegria de estar na casa do Senhor Jesus. A palavra do Senhor hoje para as nossas vidas está em Atos 12. Atos 12, do versículo 1 ao versículo 16. Atos 12, do versículo 1 ao versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, o irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados acorrentados com 2 cadeias, e sentinelas à porta aguardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te a calça, as sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu, ao postigo do portão veio uma criada chamada Rode, que
ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é um anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Senhor, em nome de Jesus, colocamos as nossas vidas, a nossa mente, o nosso coração diante do teu altar. Que o Senhor possa vir com o teu poder, com a tua palavra, teu Espírito Santo, e nos dar entendimento da tua palavra. Que possamos crescer mais esta noite contigo, naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para o propósito que o Senhor tem em cada vida que está ouvindo, que está assistindo, que está aqui presente. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém? Bem, vamos falar sobre oração. O que é oração? Vamos à definição. Oração, no próprio nome, na própria palavra, na construção da palavra oração, está ação. E o que é ação? É um verbo, é algo que eu realizo, que o ser humano realiza, ou que a natureza o faz. Oração é uma súplica, uma prece, um pedido direcionado a Deus. É uma via de mão dupla. Quando eu direciono, quando eu converso, quando eu falo com o Senhor, tem uma volta, uma via de mão dupla. E o contexto aqui era o seguinte, que Herodes mandou matar Tiago. E fez isso, e ele teve um sucesso muito grande, ele ficou popular. Por quê? Os judeus gostaram dessa situação. Eles gostaram da morte de Tiago. Lembra de Tiago? Pedro, Tiago, João no barquinho. Pois é, eles estavam sempre juntos. E Herodes foi e tirou a vida de Tiago. Por quê? Porque o objetivo de Herodes, ele era matar e destruir. Era matar e destruir. E ele queria fazer isso. A mesma coisa com Pedro. Só que ele ia esperar passar a Páscoa. Logo após a festa de Páscoa, ele também queria assassinar, executar, só que aí é Pedro. Já que ele tinha feito tanto sucesso matando Tiago, ele queria fazer o mesmo então com Pedro. O projeto dele era maltratar os cristãos. E o projeto da igreja é oração, orar incessantemente. Então, o que Herodes queria prender, a igreja vem e quer libertar. A oração, ela é tão extraordinária que só faz sentido para aqueles que creem. Só faz sentido a oração para aqueles que têm fé. Eu queria dar um testemunho, rapidamente aqui, que eu trabalhei no hospital. E eu não preciso ver milagres para crer no Deus de milagres.
mas Deus me presenteou com muitos milagres no hospital onde eu trabalhei, no Paraná. Quando o irmão da igreja estava numa situação ruim, onde a morte era praticamente certa para o ser humano, para os médicos, a igreja se colocava em oração. E os irmãos eram curados. Milagre de Deus. E aí, muito interessante, os médicos chegavam para mim e perguntavam: não sei o que aconteceu, esses irmãos seus aí, da igreja, tão estranho, não dá para explicar pela medicina e não dá mesmo. Quando eles falavam isso para mim, eu só dizia uma coisa: Deus, a oração da igreja, a igreja está em oração por essa vida e Deus realizou um milagre. Isso é tremendo. Então a oração, ela só tem sentido para aquele que crê. Hoje mesmo, nós recebemos no WhatsApp da nossa igreja, hoje, o testemunho de uma irmã, onde ela relatou, e os médicos também comprovaram a cura. Deus está curando, Deus está limpando, Deus está restituindo aquela vida. Mais um milagre de Deus, tão pertinho. Isso foi maravilhoso, que veio ao encontro da palavra que Deus tinha me dado, para compartilhar com a igreja. Então vamos lá ao texto. Dentro da prisão, nós podemos, dessa prisão onde Pedro estava, nós podemos analisar 5 milagres. Lembrando que a igreja estava em oração. E a igreja, então, ela não sabia dos milagres, ela não estava sabendo, ela não estava vendo os milagres que Deus já estava fazendo, realizando. Se por um lado havia força oprimindo Pedro, do outro lado havia a igreja orando a libertação. Então vamos lá, o primeiro milagre. Deus envia ajuda. Olha lá no versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou. Enquanto a igreja orava, Deus enviou ajuda. Deus enviou um anjo para ajudar Pedro. Ele faz isso tantas vezes, não? Quantos relatos nós temos na Bíblia? No Salmo 91 diz que Deus dá ordens aos seus anjos para nos proteger. E Daniel, outro exemplo que nós podemos citar aqui. Daniel, capítulo 6. Deus enviou um anjo na cova dos leões e Daniel não foi devorado. Gente, Pedro aqui, olha só, ele estava dormindo. Como pode alguém dormir sabendo que no dia seguinte será executado? Sabe o que é isso? É a segurança que ele tinha no Senhor. É a segurança, é a certeza que Deus estava com ele. Se ele morresse, seria para Cristo, e se ele vivesse também. Então essa certeza, essa convicção, deixava ele dormir. Ele pôde dormir, tanto que o anjo teve que ir lá e acordá-lo. Muitas vezes nós oramos e a ajuda não vem da terra. A ajuda vem do Senhor. A ajuda vem de uma forma
surpreendente, milagrosa. E seja como for, Deus sempre vai enviar ajuda para os seus que estão em perigo. Sempre. Eu costumo dizer que a didática é do Senhor. É Ele que decide como Ele vai realizar o milagre, o feito, o propósito que Ele tem na minha vida e na sua. Então, seja como for, toda essa didática aí, o Senhor sempre vai enviar ajuda aos seus. Você crê? Você crê nisso? Segundo milagre, as algemas, as cadeias caíram por terra. Vamos ver lá no versículo 7. Eis, porém, que sobreveio, lá no finalzinho, dizendo: levanta-te depressa, que o anjo disse a Pedro. Olha só o que vem depois. Então, as cadeias caíram-lhes das mãos. Tudo aquilo que estava prendendo Pedro caiu por terra. Tudo. Enquanto a igreja estava orando, Deus estava quebrando as algemas. O que te aprisiona, o que te amarra, o que te impede de prosseguir hoje, eu quero dizer para vocês: chega! Chega de arrastar correntes. É tempo de libertação, é tempo de liberdade no Senhor. E o Senhor liberta. Lembra do propósito da igreja? Totalmente diferente do propósito de Herodes. Herodes, ele estava ali para prender, para aprisionar. E a igreja não. A igreja estava para orar, para libertar. Terceiro milagre. As portas se abrem. Olha só no versículo 10. Depois de terem passado, a primeira e a segunda sentinela chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu. Olha, essa palavra é incrível. Abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Numa prisão de segurança máxima. Herodes, ele teve todo um cuidado. Ele colocou 16 guardas ali. Ele teve um cuidado para que Pedro não fugisse. Porque o objetivo dele era certo, era seguro, era convicto. Enquanto a oração, Deus abre as portas automaticamente. E não é preciso forçar, não é preciso derrubar, não é preciso chutar essa porta. Deus abre automaticamente. Não é você que abre a porta, mas é Deus agindo e abrindo a porta e tirando você daquela prisão. Mesmo que essa prisão seja uma prisão de segurança máxima. Quarto milagre. O milagre, ele chega à sua porta. Olha lá no versículo 11. As portas se abrem. Por que que as portas se abrem? Porque o milagre chegou. Versículo 11. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Pedro reconheceu
teve a certeza que aquilo que estava acontecendo não era uma visão, era um milagre. O milagre chegou e aí as portas se abriram. Deus enviou o milagre até você, Ele envia o milagre até você. Enquanto você orava, enquanto você ora, as portas se abrem. Pedro teve a certeza da provisão de Deus na vida dele. Deus, Ele é o nosso maior provedor. Ele não permite que nada nos falte. Ele cuida dos passarinhos e dos lírios do campo, quanto mais a mim e a você. O milagre chega. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus do possível. E o nosso Deus é o Deus do impossível também. É por isso que o milagre chega. É por isso que não é somente visão. É por isso que Pedro teve essa certeza e essa convicção. E você? Crê nisso? Amém. Quinto milagre. Eu falei que tinha 5, né? Que nós íamos analisar 5. Quinto milagre. O inimigo fica confundido. Eu acho incrível isso. Confundir o inimigo, só Deus mesmo. Vamos lá, no versículo 18. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. E aí Herodes chama todo mundo, faz uma reunião, eu acho que dá bronca, quer saber o que aconteceu, para tentar entender, mas não dá. Lembra que eu falei no começo? A oração só faz sentido para aqueles que creem em Deus. Havia 16 guardas impedindo a fuga de Pedro. E enquanto a igreja orava, Deus enviou um anjo para libertá-lo, para resgatá-lo. O inimigo ficou confundido, sem saber o que estava acontecendo, e ele fica mesmo. Deus confunde mesmo os nossos inimigos. Todos aqueles que estão lutando contra você, presta atenção nisso, querendo a sua ruína, em nome de Jesus, serão confundidos também. Seja qual for o inimigo, seja qual for a coisa, a pessoa que o nosso maior inimigo esteja usando para acabar com a sua vida, para levar você à derrota, eu quero dizer que Deus vai confundi-los um a um, em nome de Jesus. Enquanto você ora, os seus inimigos caem por terra, porque Deus é Deus. E porque Deus, Ele tem um propósito diferente na sua vida. Um propósito que difere totalmente daquilo que o inimigo tem. O inimigo, ele não entende o porquê da sua alegria, o porquê do seu sucesso. E mesmo diante das dificuldades, aquele que crê em Cristo Jesus, ele é diferenciado, ele tem um brilho diferente. Porque nós somos lavados pelo sangue de Cristo Jesus. Somos diferentes mesmo. E aqueles que não creem, não entendem. Mas você sabe. Você sabe quem é o Deus que te ama.
Aqueles que amam o mundo, que não têm Jesus como único Senhor e Salvador, não entendem. Não sabem, mas você sabe. Você sabe quem morreu na cruz por você. Amor que não se mede. Amor imensurável. Amor que não se explica. Só Cristo Jesus mesmo, com esse amor, pela minha vida e pela sua. Falamos dos dos 5 milagres, né, na prisão de Pedro. E agora, então, vamos concluir. A igreja estava fazendo a tarefa dela. E a tarefa dela era orar. Trazendo o reinado e o poder e a glória de Deus para dentro da realidade humana. Era isso que a igreja estava fazendo. É esse o propósito da igreja. A menina, olha só, a menina que foi atender a Pedro, ela ficou tão feliz, ela reconheceu a voz de Pedro. E ela ficou muito feliz. Aí ela volta correndo para dentro da casa, onde todos estavam orando. E aí? O que aconteceu com as pessoas que estavam orando? Elas não acreditaram. Quantas vezes nós fazemos isso? Nós oramos, nós entregamos para o Senhor, e aí quando o milagre vem, a gente fica meio sem saber, será que foi mesmo um milagre? Será que foi uma coincidência? Eu vou dizer uma coisa, eu não creio em coincidências para aqueles que estão lavados no sangue de Jesus. Para mim não há coincidência. Para mim há propósito, na hora, no tempo do Senhor Jesus, na minha vida e na vida dos meus irmãos, e na vida da igreja, na casa de oração. Não há coincidência. Eles chegaram a duvidar, chamar a menina de louca. Você está louca. Homens de pequena fé, nós oramos, porque nós cremos no milagre. Nós cremos no poder do Senhor. Então não há coincidência. Há a mão de Deus sobre as nossas vidas, agindo, cuidando, nos protegendo. Pedro entrou na casa e deu seu testemunho, lá no versículo 17. Olha que incrível. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E acrescentou. Então ele contou para os irmãos, para as irmãs que estavam orando. Ele contou, ele deu testemunho dele, que quem fez aquilo foi Deus. Deus realizou um milagre, e era por isso que ele estava ali. O Senhor me tirou da prisão. Eu quero dizer para a igreja que a minha vida, que a sua vida, ela foi colocada aqui, harmoniosamente, formando um só corpo. Ela foi colocada por Deus. Então, nós fazemos parte da EPI, do Vale do Sol, de Dracena, de Presidente Bernardes, da construção de Deus. E de outras igrejas também que acreditam em Cristo Jesus como o único Senhor e Salvador. Somos um só corpo, onde a cabeça,
O corpo se completa e onde Deus é a cabeça. Onde Deus é a cabeça e o corpo se completa? Na casa de oração. A vitória para uma igreja que ora, para uma igreja que acredita na oração, ela é certa. Porque Jesus diz assim, que as portas do inferno, elas não prevalecerão. Então, continuemos em oração, porque as portas do inferno não prevalecem. E porque nós oramos também, nós oramos em nome de Jesus, nome sobre todos os nomes, olha a diferença. Nós oramos em nome de Jesus. A oração, ela é um instrumento de destruição das trevas. Ela é uma arma de guerra. O que nós ligamos na terra será ligado no céu. E o que nós desligamos na terra será desligado no céu. Através da oração. Através da oração, nós anulamos todo o mal. Uma igreja que ora tem a consciência que Deus pode mudar qualquer situação. Então, amados irmãos, ore com propósito. Espera em Deus. Nós estamos numa terça-feira de oração. Nós estamos na casa de Deus, na casa de oração. E onde você está? Onde está o seu coração, a sua mente, a sua fé? Eu quero te fazer uma pergunta. Depois nós vamos orar em relação a isso. E nós vamos cantar também um louvor em relação a isso. A pergunta é a seguinte: quais as cadeias que te prendem? Qual a prisão que você está hoje? Quais as correntes que você arrasta? Eu não sei. Eu sei as minhas. Mas eu sei também em quem eu tenho crido. E sei que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. É por isso que eu oro. E creio no poder de Deus libertador para a minha vida e para a sua. Você sabe qual a prisão que você está. Coloca diante do Senhor as algemas, a prisão, as cadeias e as correntes e tudo mais, daquilo que te prende e que não te liberta. Vida de oração é propósito, é hábito, é conversão, é mudança. Nós não temos condições de lutar contra nenhuma força de Herodes. Mas o nosso Deus, sim. Você crê? Eu creio. Eu creio nisso. Que o nosso Deus é poderoso, é libertador. Continuamos então, firmes na oração. Porque onde estiver dois ou mais, em nome de Jesus, ali Ele está. Eu creio nisso. E eu creio que a casa de oração
de Cristo Jesus, também crê e continua firme na oração. Vamos orar?